Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e se você tá chegando por aqui agora, esse é um vídeo bem diferente dos que a gente tem aqui no canal, porque ele é um compilado de vídeos anteriores, vídeos, é claro, que a gente discutiu O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Antes da discussão, já peço para você se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, divulgar o canal, que ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Bom, em setembro de 2020, fizemos uma leitura conjunta de O Segundo Sexo. E aí, em cada data, eu ia postando a discussão de cada uma das partes do livro. Então, na data tal, a gente discutiu uma parte do livro, na outra parte do livro, e assim foi ao longo de todo o mês de setembro, no qual passamos por todo o Segundo Sexo, primeiro volume e segundo volume. E o que eu percebo? Pelo modo como o YouTube divulga os vídeos, pelo modo como o YouTube indica os vídeos, boa parte desses vídeos acabam ficando meio perdidos, vamos dizer assim. Então, alguns vídeos acabam sendo encontrados muito mais fácil, outros acabam ficando sem tanto acesso. E como é uma discussão que ela tem uma continuidade, né, principalmente para quem está tentando entender o pensamento da Beauvoir, para quem está tentando entender essa obra tão importante para o feminismo, é interessante que haja, na minha opinião, um acesso mais fácil a toda essa discussão de modo completo. Então, nesse vídeo aqui, o que eu fiz? Compilei todos os vídeos nos quais discutimos o segundo sexo para ficar mais fácil de ser acessado. Então, os vídeos que compõem este vídeo foram publicados em 2020, parte então dessa nossa leitura conjunta que fizemos em setembro. Espero que você goste, que você fique por aqui e que você me ajude, é claro, na divulgação do canal. Beijos e até mais! O livro está organizado em 2 volumes. O primeiro volume se chama Fatos e Mitos e o segundo volume se chama A Experiência Vivida. O primeiro volume está organizado em 3 partes menores. E hoje a gente fala da primeira parte, que é destino, depois tem a segunda parte, que é história, e por fim, os mitos. A gente também fala um pouquinho da introdução, porque ela é bastante importante. A parte que a gente trata hoje, destino, está organizada, por sua vez, em 3 capítulos, que é os dados da biologia, o ponto de vista psicanalítico e, por fim, o ponto de vista do materialismo histórico. Logo na introdução, a Simone de Beauvoir vai apontar uma série de questões bastante importantes para a gente compreender a obra como um todo. Então ela começa tratando que falar sobre feminismo em 1949, falar sobre a questão da mulher em 1949, já dá um certo enfado, já dá um certo cansaço, porque as mulheres estão meio que cansadas de ouvir sobre isso, já ouviram muito sobre, então já é hora da gente abordar um outro assunto. Então ela já começa abordando esse tema meio que com um tom de irritação, né, com uma ironia em relação a estar falando sobre feminismo ainda em 1949. E ela vai repetir uma pergunta várias vezes na introdução, que é: o que é uma mulher? Então ela começa, a sua primeira importante pergunta de O Segundo Sexo é: o que é uma mulher? E ela vai tentar responder essa e outras questões que ela vai lançando em relação a esse mesmo tema, a mulher, ao longo dos capítulos, ao longo do livro, de modo geral. Então, quando ela pergunta o que é uma mulher, ela vai partir de um paradoxo. Então, ela pensa: bom, será que para ser mulher basta nascer com vagina? Bom, se ela fala, então, se ela parte da ideia de que nascer fêmea não é suficiente para que essa pessoa seja considerada uma mulher, ela vai perguntar, então, o que é necessário ou o que basta para que uma fêmea seja considerada uma mulher? Aí ela vai dizer: basta uma saia frufru, basta uma certa roupa, basta um certo comportamento? E ao mesmo tempo ela já vai dizer que não, porque mesmo essas mulheres que tentam corresponder a esse ideal de feminilidade, ainda não são consideradas mulheres completas ou não são consideradas sujeitos completos, ao contrário do homem. Então é como se na sociedade existissem 2 seres, né? Esse homem, que é esse sujeito complexo, e a mulher, que ela é elaborada, ela se elabora a sua própria subjetividade a partir desse outro, a partir desse sujeito que é complexo. Então a gente tem 2 categorias bastante importantes aí, que é a categoria de eu, do sujeito, o homem, e a categoria de outro, que é onde está a mulher, que vai ser sempre elaborada a partir dessa imagem, a partir de uma imagem completa e definida. Finalizando a introdução, ela vai lançar uma nova questão. Bom,
Para que exista o eu e para que exista o outro, é necessário que esse outro tenha, de certa forma, aceitado essa relação, que ele compactue com essa relação. E o que ela vai responder ao longo do livro é exatamente isso. Bom, quais foram os caminhos, quais foram os percursos, qual foi a história que levou as mulheres a aceitarem essa relação? O que fez, então, com que surgisse essa condição da mulher, dessa mulher objetificada, de uma mulher assujeitada nessa relação de eu e de outro. O primeiro capítulo da primeira parte é intitulada Os Dados da Biologia, e nessa parte a Beauvoir vai falar a respeito de como que o patriarcado vai interferir na compreensão das relações de reprodução, nos aspectos biológicos da relação entre homem e mulher. Então ela começa falando que quando o homem assume o seu lugar, quando ele fala eu sou um homem, ele se inscreve na natureza. E quando a mulher fala eu sou uma mulher, ela assume a sua condição diante de uma sociedade patriarcal. Então ela vai começar tratando dos aspectos da reprodução, por exemplo. Então ela fala que em sociedades primitivas acreditava-se que o homem não tinha um papel determinante no processo de reprodução. Já quando a gente está numa sociedade patriarcal, a gente vai ter algumas ideias bastante machistas sendo implementadas, que é a ideia, por exemplo, de que a mulher carrega o fruto do homem. Então tudo isso, esses aspectos da reprodução se alteram quando a gente está numa sociedade patriarcal. Ela vai citar Hipócrates, inclusive, que defendia a existência de dois tipos de sêmen. Um sêmen forte, o masculino, claro, e um sêmen fraco, que era o sêmen da mulher. Mais adiante, quando se comprova que o óvulo é ativo, a leitura em relação a esse processo vai se dar de uma outra forma. Vai haver uma comparação entre a inércia do óvulo e a atividade do espermatozoide. Então ela começa fazendo uma série de reflexões em relação a esses dados da biologia para mostrar basicamente que os dados biológicos eles não são necessariamente dados, mas que esses dados eles são sempre interpretados à luz do patriarcado. E também ela mostra que a partir do momento que você analisa esses dados sem ser por uma perspectiva patriarcal, você consegue comprovar que não há desigualdade entre os sexos que seja comprovada ou que seja atestada pela biologia. Ela diz então que no campo da biologia não há superioridade de um dos sexos na perpetuação da espécie, e mesmo que houvesse, né, quando a gente fala de sociedade, a gente não fala de uma espécie que é abandonada à própria sorte na natureza. A gente está falando de costumes, de práticas, de uma cultura que se aprende, e é justamente isso que caracteriza uma sociedade. Quando ela fala dos aspectos biológicos, ela vai ressaltar um aspecto bastante importante, que é o aspecto da força física, né, que ela vai abordar mais adiante quando ela estiver falando do materialismo histórico. Mas ela trata que quando a gente fala de diferenças biológicas, a gente precisa falar de um aspecto bastante importante, que é a diferença de forças físicas entre homens e mulheres, que geralmente o homem tem mais força do que a mulher, mas essas relações podem se alterar dependendo da necessidade, dependendo da sociedade, dependendo do sujeito. Ela finaliza o capítulo então perguntando o que a humanidade fez da fêmea humana. E essa pergunta ela vai ser respondida em grande parte no segundo capítulo, que é o ponto de vista psicanalítico. Nesse capítulo ela vai definir a existência de dois corpos, basicamente. Um corpo físico, que é esse explicado pelos dados da biologia, e um corpo vivido, que ela vai explicar à luz de como que os sujeitos se tornam sujeitos, o que nos constitui, o que forma a nossa subjetividade. Então ela vai dizer que a mulher, ela se torna mulher a partir do momento que ela se sente mulher. Ela usa como exemplo o clitóris, que ela vai dizer que é uma parte do corpo da mulher que biologicamente não tem grande relevância, mas que para esse corpo vivido ele é fundamental. Ainda no segundo capítulo, sobre a psicanálise, ela vai retomar Freud para explicar como que se desenvolve a relação erótica nos sujeitos. Então ela vai dizer que para o homem essa relação se desenvolve dentro de um processo muito mais simples. Então ela vai dizer que o homem ele vai partir, né, o sujeito masculino ele vai partir de uma relação autoerótica, ou seja, do seu prazer consigo próprio, e depois ele vai passar para uma relação heteroerótica, quando ele vai buscar esse prazer no outro, enquanto que a mulher, além dela fazer esse processo do autoerotismo para o heteroerotismo, enquanto que a mulher também vai precisar fazer uma outra alteração, que é a relação clitoridiana para a relação vaginal, ou seja, ela deixa
de encontrar prazer apenas pelo estímulo externo e ela também vai precisar buscar estimular esse prazer pelo estímulo interno. E aí, dentro desse processo, ela vai defender que a mulher tem muito mais chances ou muito mais possibilidades de desenvolver neuroses do que o homem, justamente porque o seu processo de desenvolvimento do erotismo é muito mais complexo. Mais adiante, ainda tratando da obra de Freud, ela vai retomar o complexo de castração. Então ela vai dizer que para o Freud as meninas se sentem, né, tem esse complexo da castração a partir do momento que percebem que não tem o pênis, mas a Beauvoir ela vai defender a ideia de que não é exatamente a falta do pênis que vai desenvolver esse complexo na menina, mas sim ela vai se sentir assim a partir do momento que ela perceber que ela não tem uma série de privilégios que os meninos têm apenas por não ter o pênis. Ainda no capítulo sobre psicanálise, ela vai tratar bastante a respeito da ideia de liberdade. Então ela vai dizer que um sujeito que busca sua própria liberdade é um sujeito que vive também em angústia, já que quando a gente busca a nossa liberdade, a gente também lida com uma série de possibilidades que essas liberdades vão nos proporcionar. Então ela vai dizer que o sujeito que busca constituir, né, a sua liberdade, ele vai ser esse sujeito que vive em angústia, e é justamente por isso que tanta gente foge desse processo, porque quando você se aliena, quando você busca em alguma coisa que não é exatamente você vive sem essa angústia, ou vive menos com essa angústia. Enquanto que para a mulher esse processo é extremamente complexo, porque se assumir enquanto mulher, ou se admitir enquanto mulher, é admitir ao mesmo tempo que você é alguém que tem menos valor dentro de uma sociedade patriarcal. No terceiro capítulo dessa primeira parte, intitulado O Ponto de Vista do Materialismo Histórico, Beauvoir vai falar a respeito das relações de trabalho entre homens e mulheres e também vai defender mais enfaticamente a sua ideia de que a humanidade não é uma espécie, mas é um dado histórico. Então ela diz, por exemplo, que a humanidade, ela não está à mercê da natureza como os animais. A gente toma a natureza para si, a gente decide aspectos relacionados à natureza e a gente não sofre passivamente os efeitos da natureza. Ela vai retomar novamente a diferença de força física entre homens e mulheres. Então ela vai dizer que em sociedades menos desenvolvidas tecnologicamente, a força física ela é um fator determinante, porque ela é muito importante para um grupo mostrar sua força em relação a outro grupo. Então a força física ela é um fator determinante. Em sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente, essa força física ela já não é, ela deixa de ser então um fator determinante. Ela vai retomar a obra A Origem da Família, então, para mostrar como essas relações de trabalho entre homens e mulheres foram se alterando ao longo da história. Ela vai dizer que na Idade da Pedra o homem saía para caçar e pescar por ter mais força física e a mulher ficava em casa, mas ela tinha uma função. Além de cuidar da casa, além de cuidar dos filhos, ela desenvolvia vasilhames, cuidava das plantações, ou seja, cada um tinha um papel determinante, mesmo que com forças físicas diferentes, cada um tinha um papel determinante para a manutenção da família. Depois, com a expansão da agricultura, esse cenário vai se alterar drasticamente, justamente porque a partir do momento que a agricultura começa a ser expandida, a mulher, por conta de sua força física menor e por conta de suas outras atividades, ela não dá conta de desenvolver sozinha essas atividades, enquanto o homem sai para caçar e pescar. Então ela vai dizer que vai acontecer uma alteração nesse cenário, que é a escravização de homens por outros homens. Então os homens com mais condição vai escravizar outros homens e por conta disso a mulher também vai passar a ser a sua subordinada, porque ela começa, a partir do momento que começa a ser desenvolvida a ideia de propriedade privada, os homens eles vão ser proprietários de outros homens e por consequência também vão ser proprietários da mulher, porque ela deixa justamente de ter uma função determinante dentro da estrutura familiar como ela tinha anteriormente. Ela vai dizer que quando a gente começa a evoluir, quando a sociedade começa a se desenvolver, a mulher ela vai começar a ter direitos jurídicos que ela não tinha anteriormente. Ela vai sair para o mercado de trabalho, ela vai desenvolver atividades que ela não desenvolvia antes, ela vai ocupar esse espaço externo, esse espaço público que antes pertenciam somente aos homens, mas essa situação ainda não vai promover igualdade, ou a condição da mulher ainda não vai se modificar. E essa situação não vai se modificar justamente pelo fato de que
Mesmo que a mulher tenha conquistado esse espaço público, mesmo que a mulher tenha ido para o mercado de trabalho, mesmo que a mulher tenha alcançado direitos que ela não tinha anteriormente, ela não vai romper completamente com esse seu espaço anterior, com o espaço do lar. Então ela ainda vai continuar sendo responsável pela criação dos filhos, pelo cuidado da casa. A maternidade ainda não é considerada um trabalho, então quando a mulher precisa se ausentar do mercado de trabalho para ficar em casa, é como se ela ficasse em casa ociosa, como se ela não ficasse em casa produzindo, justamente porque a maternidade, o maternar não é considerado uma atividade, não é remunerado, então não é considerado um trabalho. Ela vai concluir então que nesses 3 capítulos nem a biologia, nem a psicanálise e nem o materialismo histórico que diz respeito a esse coletivo vai ser suficiente para responder essa sua pergunta inicial, o que é uma mulher? E não vai ser suficiente justamente porque a ideia de força muscular, do falo, da ferramenta, do trabalho, eles vão sempre se desenvolver no mundo de valores. São os sujeitos que atribuem valores para esses elementos. Esses valores eles não são atribuídos biologicamente. Então esses valores são atribuídos numa perspectiva por meio de um projeto, né? Por meio de um projeto patriarcal. Bom, essa foi a nossa discussão sobre a primeira parte de O Segundo Sexo, intitulada Destino. Me falem aqui se vocês estão conseguindo acompanhar a leitura, o que vocês estão achando da escrita de Beauvoir, e não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar as notificações e até a próxima. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse é o segundo de uma sequência de 6 vídeos acerca de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. A gente fala hoje da segunda parte do primeiro volume, intitulada História. Esse vídeo era para ter saído já há alguns dias, na quarta-feira passada, mas a minha garganta inflamou, fiquei sem voz, então fiquei sem condições de gravar por alguns dias. Bom, na segunda parte, a Simone de Beauvoir começa explicando, então, ou questionando quais foram os privilégios que concederam ao homem o direito, vamos dizer assim, de dominar a mulher. Então, se na primeira parte ela tentou mostrar que o homem desejou, né, houve um processo que fez com que o homem desejasse essa dominação, e ela explica isso por meio dos 3 capítulos da parte 1. Na segunda parte ela vai explicar então quais foram os privilégios, por meio da história ela vai mostrar então quais foram os privilégios que foram garantindo ao homem ao longo da história esse seu lugar de privilégio. Ela começa falando da maternidade e ela mostra como que as fêmeas e as sociedades vão se relacionando com a maternidade. Então ela vai dizer que para fêmeas de outras espécies, a maternidade, a amamentação vai permitir para essas fêmeas uma certa liberdade, enquanto para as fêmeas da espécie humana, a amamentação, o ato do maternar vai fazer com que essa mulher perca privilégios ou perca direitos dentro da sociedade ou dentro da organização na qual ela esteja inserida. Isso porque o ato do amamentar, por exemplo, é um ato natural, então ele não é considerado uma grande coisa, enquanto que o ato de caçar, né, plantar, ele vai ser considerado uma coisa muito importante, e como é feita majoritariamente por homens ao longo da história, esses homens vão requerendo para si um privilégio a partir do momento que o modo como ele alimenta os seus é considerado uma coisa importante, e o modo como a mulher amamenta o seu filho não vai ser considerado grande coisa. A mulher, então, ela vai estar sempre muito mais atrelada à espécie do que o homem. Quando o homem consegue, por exemplo, dominar ferramentas, isso vai ser um grande acontecimento justamente porque vai permitir que o homem tenha um domínio maior da natureza e a mulher não vai ter esse mesmo domínio. Retomando a ideia ali das hordas primitivas, Beauvoir vai falar, contudo, que essas desigualdades ou essas diferenças elas não eram necessariamente pensadas e planejadas num domínio do homem sobre a mulher. Ela diz que isso vai começar a acontecer quando surge a ideia, a noção de direito, quando vai surgir a propriedade privada, quando vai surgir, né, as instituições, a ideia de herança. Então ela vai dizer que conforme tudo isso vai se formando, vai se desenvolvendo, isso vai começando a ser feito, isso vai começando a ser planejado de modo intencional. Com o surgimento dos clãs e das comunidades agrícolas, isso vai se alterar bastante, justamente porque com o surgimento dos clãs começa a se projetar uma noção de futuro
que as hordas primitivas não tinham. Então a mulher ela começa a ter um lugar que ela não tinha dentro da sua comunidade. E isso vai ser muito importante porque vão começar, a mulher ela tem ali uma valorização inicial bastante importante, mas isso vai fazer com que surjam também os primeiros mitos a respeito da mulher, e esses mitos vão ser abordados na parte 3. Então ela diz que vai surgir, por exemplo, a primeira divindade feminina, chamada de grande deusa, né? Então vai começar a se remeter à ideia da mulher, né? Vai se começar a remeter uma sacralidade à função ou ao papel da mulher dentro da sociedade. No entanto, isso não vai conferir à mulher um poder decisivo dentro do funcionamento dos clãs, porque esse poder ele ainda é masculino. Então a mulher ela vai ter, né, uma valorização no que tange a maternidade, no que tange a amamentação. Ela também desenvolve ainda algumas tarefas relevantes, ela tece, ela desenvolve cestos, mas ela cuida com certo limite da agricultura, mas isso não dá a ela o direito de tomar decisões em relação a como o clã funciona, entre outras coisas. Isso vai fazer com que a mulher ocupe 2 papéis principais, ou de escrava, quando ela decide, né, cumprir com os papéis que se espera dela, fazer com que se espera dela, viver para sua família, para o seu clã, vamos dizer assim, ou o papel de ídolo. Então, ou a mulher ela está nesse espaço de escrava, ou ela está nesse espaço distanciado daquele grupo, daquela organização. Ela é valorizada, mas ela também não tem uma função decisiva muito importante. A ideia de sociedade patriarcal, como a Proto-Beauvoir, se forma a partir do momento que os homens começam, pensando nesses clãs que estão projetando essa ideia de futuro. Ela diz que a sociedade patriarcal ela se forma a partir do momento que esses homens que não davam importância para esses filhos, aliás, os filhos eles eram considerados empecilhos para as organizações, para as hordas primitivas, mas ela diz que a partir do momento que a criança, que o filho começa a ser valorizado, é que vai surgir a ideia de sociedade patriarcal, porque até isso que era do domínio da mulher, os filhos, os homens vão requerer para si. Então as decisões importantes relacionadas aos filhos, relacionadas à educação, relacionada a tudo que se relacione com aquela criança, vai ser tomada então pela parte masculina do clã e não mais pela mulher como era anteriormente. O Vovó vai dizer também que é com o advento da propriedade privada que a mulher vai ser destituída de qualquer poder que ela tenha tido anteriormente. Então ela vai dizer que quando surge a propriedade privada, os homens eles vão se tornar proprietários de várias outras coisas. Ele vai começar a escravizar outros homens, ele vai ser dono dos seus próprios filhos. Por consequência, a partir do momento que a mulher ela vai perder uma função de trabalho importante que vai ser ocupada então pelos escravos, a partir do momento que a mulher perde essa função, ela passa a ser também propriedade do seu marido, justamente porque ela não tem agora um trabalho que seja considerado relevante para a organização familiar. Então ela diz que é com a ideia de propriedade privada que a mulher ela vai ser destronada de qualquer poder que ela tenha tido anteriormente. Mais adiante, ela vai dizer que a sociedade, que o papel da mulher ou a condição da mulher não evolui, mas ela vai dizer que a gente chega ali num momento que vai haver uma ideologia que vai ser determinante, que vai assentar esses valores patriarcais, que vão assentar a condição feminina, e ela vai dizer que essa ideologia é o cristianismo. Então ela vai citar várias passagens do texto bíblico, vários momentos do texto bíblico, para mostrar como que o texto bíblico confere à mulher um lugar de inferioridade dentro da família, dentro da sociedade, dentro das decisões políticas. E ela vai então mostrando pra gente isso em vários momentos, em várias passagens, que é pra gente perceber o quanto que o cristianismo influenciou, né, ou contribuiu para que essas diferenças, para que essa condição da mulher se acentuasse ainda mais. Mais adiante ela vai tratar das sociedades feudais e ela vai dizer que a situação da mulher vai se mostrar muito incerta, justamente porque vai haver uma confusão ali nos direitos de soberania e de propriedade. Então ela vai dizer que a mulher ela deixa de ser coisa da família, ela deixa de ser propriedade do homem e ela passa a ser propriedade, assim como tudo que está dentro do feudo, ela vai ser propriedade do suzerano. Então essas relações elas vão ficar incertas
durante esse momento, justamente porque a mulher ela responde agora não só mais ao homem da sua família, né, ao patriarca, ela vai responder também a esse suzerano, enfim, o dono de tudo que exista dentro do seu feudo. Mais adiante ela vai tratar do século XV ao século XIX, que foi o período marcado pelo individualismo e que permitiu com que se percebesse a ascensão de várias personalidades mulheres, né? Então ela vai mostrar que várias mulheres conseguiram ascensão social, conseguiram se destacar, né, pelos seus feitos. Ela vai citar várias, então ela vai dizer que várias mulheres conseguiram se destacar pelas suas ações, o que não acontecia nos momentos anteriores. E ela vai dizer que essa ascensão ela foi permitida, ela foi possibilitada grandemente pela entrada da mulher, ou de algumas mulheres, obviamente, na vida intelectual. Então ela vai dizer que as mulheres começam nesse período a se dedicar às artes e às letras, e isso permitiu com que as mulheres, um grupo de mulheres ou algumas mulheres, tivessem estudo e tivessem uma ascensão que anteriormente elas não tinham. E ela vai falar bastante disso, dessa importância das artes, das letras, dos salões, para que essas mulheres conseguissem se destacar, conseguissem estudar e conseguissem deixar seu nome na história. Beauvoir fala que foi no século XVIII que a mulher começou a receber educação formal, e essa entrada da mulher na educação formal foi muito importante, ainda que essa educação não fosse para todas as mulheres, fosse para um grupo muito limitado de mulheres, e ainda que fosse muitas vezes uma educação primária, mas foi essa educação formal que foi permitindo para que mais mulheres questionassem seu papel, questionassem a história, questionassem essas diferenças, questionassem essa condição da mulher. Ela vai dizer que o século XVIII foi o século que foi marcado pela mulher em busca de seu prazer. Tanto que ela diz que nem os conventos, nem o lar conjugal vai ser suficiente mais para conter essa mulher. Então ela fala então que o século XVIII foi marcado pelo surgimento de um grupo maior de mulheres que estavam questionando o seu lugar, questionando o seu papel, e novamente ela fala que a arte muitas vezes foi o refúgio dessas mulheres. Então ela vai dizer o quanto que a arte foi importante para que essas mulheres desenvolvessem uma consciência crítica de si e dessas relações. Ela vai trazer uma diferença bastante importante, que é a ideia de que essas mulheres que conseguiam deixar seu nome na história eram sempre mulheres da elite, enquanto que era mais comum encontrar homens das massas que conseguiam se destacar como grandes gênios, e isso não acontecia com as mulheres. No século XVIII, né, ali desse período, foi quando as mulheres começaram, né, a se destacar e a deixar seu nome como grandes gênias. Isso não acontecia com mulheres das massas, era sempre com mulheres da elite. E aí ela vai retomar um teto todo seu para explicar por que as mulheres, nem as da elite, nem as das massas, conseguiam alcançar antes disso um estado de genialidade na literatura. Mais adiante, quando ela fala da situação da mulher atual, ela vai tratar da operária, e aí ela vai dizer que vai ser bastante complicado para a operária, porque ela não se liberta quando ela sai do espaço de casa para o espaço do trabalho. Então ela vai dizer que a operária, essa mulher que trabalha, que vai para fora, ela precisa dar conta agora, tanto dessa carga, desse trabalho externo, mas ela ainda precisa dar conta desse trabalho de casa, da educação dos filhos, né? Então ela vai dizer que a carga dessa mulher operária vai aumentar grandemente, justamente porque ela não se liberta quando ela começa a ganhar o próprio dinheiro, ela não se liberta quando ela começa a trabalhar. Mas a diferença a partir do momento que ela começa a ter essa inserção na vida pública, ela já está desenvolvendo uma consciência sobre si, e isso é muito importante. Ela diz que essa mulher já começa a desenvolver uma consciência sobre si, perceber certas diferenças, e começa então, a partir daí, a requerer ou a lutar para conseguir um trabalho doméstico que não a sacrifique tanto, né, enquanto essa mulher que está indo pro mercado de trabalho, está trabalhando também, está suprindo muitas vezes sozinha a sua casa. E aí ela vai falar bastante do que é essa consciência de si, né? A partir do momento que a mulher entende, então, que ela tem um valor menor dentro da sociedade, a partir do momento que a mulher percebe que
que ela é menos importante dentro da organização social, o que vai acontecer com essa mulher? Né? Então ela vai dizer que muitas vezes, ela vai refletir largamente sobre isso, mas ela vai dizer que muitas vezes é exatamente isso que faz com que muitas mulheres tentem agradar tantos homens. Então ela vai dizer que a partir do momento que a mulher se percebe muitas vezes como essa mulher desprovida de muitos direitos básicos, ela vai mostrar então que a mulher ela vai tentar agradar justamente esse sujeito que tem esses direitos dentro da sociedade. Né? Então ela vai dizer que as mulheres vão começar a representar e vão começar a tentar desempenhar esse papel que os homens esperam dela, tanto que ela fala em algum momento. Disso decorre que a mulher se conhece e se escolhe, não tal como existe para si, mas tal como o homem a define. Então ela vai dizer que muitas vezes as mulheres e muitas mulheres, a partir do momento que reconhecem a sua condição, vão tentar existir, vão tentar atuar dentro da sociedade da maneira como o homem a define, não da maneira como a qual ela escolhe, não da maneira como a qual define para si. Bom, essa foi a nossa discussão sobre a segunda parte de O Segundo Sexo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os mitos. Até lá. Hoje a gente fala da parte 3, os mitos. Nessa parte, a vovó vai falar, nessa parte que é a última parte do primeiro volume, a vovó vai falar a respeito do modo como se formaram os mitos a respeito da mulher. Então ela vai dizer que há vários mitos relacionados à figura da mulher, né, que tentam muitas vezes colocar a mulher no espaço de sacralidade, e ela vai explicar então como se formaram esses mitos. Vovó mostra que os homens sempre detiveram os poderes concretos e que desde os primeiros tempos do patriarcado sempre julgaram necessário manter a mulher nesse estado de dependência, tanto que elas constituíram essa figura que Beauvoir discute ao longo do livro, que é essa figura de o outro. E Beauvoir defende que a figura da mulher não pode ser considerada ou não pode ser comparada à figura do escravo, porque ela vai defender que existem homens livres e existem homens escravizados, enquanto que a mulher, nem mesmo a mulher livre, ela vai adquirir esse status de igualdade dentro da sociedade. E aí ela começa abordando o primeiro mito do qual ela trata, que é o mito do surgimento de Eva, o mito da criação de Eva. Ela diz que Eva ela não foi criada do mesmo material que o Adão. E principalmente ela não foi criada pelas mesmas razões que Adão foi criado. Quando ela é criada justamente para suprir essa carência, essa solidão deste primeiro homem. Então ela começa que esse primeiro mito ele é bastante importante, que vai mostrar essa primeira diferença. A mulher ela não é criada nem do mesmo material e nem pelas mesmas razões que o homem foi criado. E aí ela diz que esse primeiro mito da criação vai se vincular a vários mitos, né, que surgem posteriormente. Vovó trata da importância do mito. Então, qual a importância do mito? Ela vai dizer que o mito é importante porque o mito permite que o sujeito se projete num céu transparente. E ela vai dizer então que a mulher ela não tem mitos feitos sobre ela por ela própria. Então os mitos que existem sobre a mulher são sempre mitos feitos sobre o homem. E esse mito ele vai ser sempre meio que carregado de um certo medo, muitas vezes de admiração por essa figura da mulher, mas muitas vezes ele é permeado por uma série de medos. E aí ela vai retomar os mitos que existem sobre a menstruação. Ela vai tratar de vários mitos sobre a menstruação. Um dos que ela fala é um que ela diz que está no texto bíblico e que fala, né, ali sobre os 7 dias de menstruação fazem com que a mulher esteja impura durante todo esse tempo. Né? Então ela vai trazer vários mitos que vão mostrar como há uma visão negativa das sociedades, de diferentes sociedades em relação à menstruação. Então a mulher menstruada ela vai prejudicar a colheita, ela não pode fazer pão, ela não pode fazer bolo porque não vai crescer, porque não vai dar certo. Então o fato de a mulher estar menstruada faz com que o homem tenha a respeito dela um certo medo e um respeito permeado por medo, conforme os mitos vão mostrando pra gente. Ela vai mostrar então que esses mitos revelam uma série de sentimentos dos homens em relação à mulher, em relação à figura da mulher. E vai mostrar sempre que o homem meio que temeroso e, portanto, sempre tentando dominar essa figura, e ela trata como fonte confusa no mundo.
Então ela vai dizer que o homem sempre esteve meio que com medo dessa figura. Além dos mitos da menstruação, na sequência ela vai tratar sobre os mitos da virgindade. Então ela vai dizer também que há uma série de mitos em relação à virgindade, vai sempre mostrar o homem meio que o homem sempre confuso entre o desejo e o temor diante da mulher virgem. Retomando os mitos sobre a virgindade, ela vai falar de um especificamente, que é do Marco Polo, uma conversa do Marco Polo com os tibetanos, e ela vai falar que eles estão conversando sobre uma determinada moça que é virgem, e Marco Polo fala: ah, mas quem vai querer uma moça que ainda é virgem? Isso revela que outros homens não tiveram interesse nela. Então ela vai dizer que os primeiros mitos a respeito da virgindade vai mostrar que quando uma moça chega numa determinada idade e ainda permanece virgem, isso vai mostrar que nenhum homem se interessou por ela ainda, então essa mulher não é interessante. Com o surgimento dos regimes patriarcais, a ideia de virgindade ela vai se alterar bastante, porque aí a virgindade vai ser uma coisa valorizada, pensando nessa ideia desse homem que se sente proprietário dessa mulher, né? Então, a partir do momento que as sociedades patriarcais vão se desenvolvendo, a virgindade ela vai ser uma coisa considerada muito importante ao ponto de ser celebrada. Então ela vai citar várias comunidades que costumam fazer festa ou que costumam mostrar o sangue do rompimento do ímen para outras pessoas para comemorar essa virgindade perdida no momento que ela deveria ter sido perdida. Ela vai trazer outra representação bíblica para tratar da virgindade. Ela vai dizer que Cristo é Deus, mas a mulher é a Virgem Maria. Então, para que ela se torne uma santa abençoada, ela precisa se tornar antes uma escrava dócil. Outro mito do qual ela vai tratar bastante é o mito das musas. Então, ela vai dizer que a ideia da musa nas artes, na literatura, vai colocar sempre essa mulher nesse espaço, nesse lugar de distância. Ela nunca está junto, ela está sempre distante do homem. Então, ela vai dizer que esse mito vai permitir com que o homem ele tenha esse acesso entre o Criador e as fontes naturais. Beauvoir diz: é através da mulher, cujo espírito se acha profundamente ligada à natureza, que o homem sondará os abismos do silêncio e da noite fecunda. Então é justamente por meio da imagem da musa que o homem vai atingir isso que ele tanto deseja, que é a natureza, né? E aí ela vai dizer a respeito da natureza, a respeito dessa representação dessa mulher indócil, dessa mulher indomada. Ela vai trazer do espaço da mulher, vai tratar do amor do espaço da mulher dentro do casamento, a partir da concepção do amor cortês. Então ela vai dizer que a mulher, antes de se casar, ela é essa virgem, ela é essa figura que precisa ser domada, então por conta disso ela é ainda permeada de erotismo, ela é ainda essa figura ligada à natureza, e a partir do momento que essa mulher se casa, ela perde tudo isso e ela passa a ser somente propriedade privada. Então ela deixa de ser essa figura do desejo, ela deixa de ser essa figura do erótico, justamente porque a partir do momento que ela se casa, ela tá ali, então ela se torna então essa escrava dócil. Na sequência, a Beauvoir vai trazer 5 escritores para mostrar como esses mitos são representados nas suas obras, dessa mulher que ora é essa musa, ora é esse ser quase vinculado à natureza. Então ela vai trazer 5 escritores para mostrar como esses mitos são representados em suas obras. E por último ela vai falar de Stendhal, que ela vai chamar de feminista, inclusive, justamente porque ela diz que é o único escritor que vai tratar a mulher como uma figura de carne e osso. Então ela diz que Stendhal traz uma série de mulheres em busca da liberdade. Então a mulher ela é desprovida dessa aura de misticismo, ela deixa de ser permeada nesse mistério feminino. Então Stendhal vai tratar a mulher como a mulher de carne e osso, e ele vai tratar essa mulher passando por vários problemas, e ela precisa sempre resolver esses problemas grandes ou pequenos sozinhos. Então como Stendhal é o único escritor, como Beauvoir aponta, que trata dessa mulher passando por problemas reais, por situações reais, e fazendo enfrentamentos e tentando resolver esses seus problemas e buscar a sua liberdade de forma real, ela vai tratar Stendhal então como feminista. Ela finaliza então dizendo que quando o escritor define a mulher em sua obra, ele mostra também o modo como ele enxerga essa figura. Então ela vai dizer que se você encontra dentro da obra de um escritor
uma representação sempre meio que linear da mulher, você também entende que aquela é a maneira por meio da qual aquele homem, aquele escritor entende essa mulher. E muitas vezes você não encontra mulheres dentro da obra de muitos escritores, ou você não encontra mulheres em papéis muito decisivos, e que isso também revela um jeito de pensar. Se você lê a obra de um escritor e você não encontra mulheres em papéis decisivos, ou se você não encontra a figura de mulheres, a representação de mulheres, você também percebe o valor que esse escritor, que esse sujeito dá a essas mulheres. Beauvoir fala do papel decisivo desses mitos para que as mulheres tenham dificuldade de acreditar na própria autonomia e de lutar para se formar enquanto um sujeito autônomo, justamente porque a partir do momento que ela ouve esses mitos, ela também vai internalizando, ela também vai acreditando nessas histórias ou nessas crenças em relação à menstruação, em relação à virgindade, em relação à ideia de si própria enquanto um sujeito quase que vinculado à natureza ou à sacralidade, como ela aponta em diversos mitos. Então ela vai dizer que esses mitos eles são decisivos para que as mulheres tenham dificuldade de lutar pela sua própria liberdade. Bom, essa foi nossa discussão da terceira e última parte do volume 1, os mitos, e aí no próximo vídeo a gente começa a falar já da parte 2 do volume A Experiência Vivida. Hoje a gente começa a falar do segundo volume, que é o volume mais extenso. Então vão ser 3 vídeos sobre o segundo volume, intitulado A Experiência Vivida. A gente vê no primeiro volume que Beauvoir vai explicar quais foram os caminhos históricos, sociais da subordinação da mulher. E aí nesse volume ela vai projetar um certo futuro, ela já começa a pensar se as mulheres já se percebem reconhecedoras do seu legado de opressão, né, das suas dificuldades. Quais são então as dificuldades que ainda fazem com que elas ainda estejam muito presas a essa condição feminina? Então na introdução do segundo volume ela vai falar que já houveram alterações muito importantes e principalmente as mulheres já percebem a existência dessas alterações, mas a mulher ainda está muito atrelada a instituições como o casamento, por exemplo, que é o principal caminho da subordinação feminina. Mas, ao mesmo tempo, a mulher já reconhece esse passado, que é o seu legado, e também já tenta projetar um novo futuro. É no segundo volume que está a célebre frase da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu vou ler o parágrafo no qual ela fala sobre isso. Então o parágrafo é iniciado com: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como o outro. Então, conforme a gente viu no primeiro volume, essa expressão, o outro, ela vai ser recorrente no texto da Beauvoir. Então ela vai mostrar nesse texto quais foram esses caminhos que tornaram essa fêmea humana nesse o outro, né? O que faz com que a mulher seja de fato uma mulher. Justamente porque as coisas que fazem com que a mulher seja considerada socialmente uma mulher vão ser justamente as coisas que vão fazer também com que elas sejam oprimidas, a famosa feminilidade. Ela começa falando desde o momento da infância e ela vai mostrar que até mais ou menos os 4 anos as crianças ainda não têm muita percepção dessa diferença sexual. Então as crianças vão sentir prazeres nas mesmas coisas e vão fazer mais ou menos as mesmas coisas, mas ainda não há nada muito significativo que faça com que meninos e meninas sejam colocados em lugares diferentes. Quando vai passar essa fase, vão acontecer as primeiras diferenciações. Primeiro que o menino ele começa a ser podado em relação às suas emoções, aos seus sentimentos, ao seu choro. Isso vai ser extremamente significativo, porque era uma coisa que não acontecia muito anteriormente, mais ou menos ali nos 4 anos, e de repente esse menino começa a ser podado em suas expressões, ao mesmo tempo ele começa a ser celebrado em suas atitudes mais masculinas, nas expressões de suas masculinidades. E aí ele vai perceber e vai começar a caminhar para esse lado, que ele é o lugar onde ele vai perceber que os pais, que as pessoas ao seu redor celebram, têm orgulho dele, estimulam para que ele desenvolva. E aí é o momento em que ele vai começar a sentir orgulho também de seu pênis, porque ele vai perceber muito imediatamente que essa relação entre as
coisas às quais eles são estimuladas, essa manifestação da masculinidade tem a ver com o seu pênis, a celebração de seu pênis, inclusive. Muitas vezes as famílias vão começar a celebrar a existência desse pênis do menino de uma forma muito direta, né? Vão falar sobre, vão comentar, e aí o menino vai perceber e ele vai incorporar essa atitude. A menina, muito pelo contrário, ela não tem ninguém que celebre seus órgãos genitais, então ela vai perceber que há uma diferença, o modo como o menino é tratado em relação às ações, em relação ao seu comportamento e também em relação ao seu órgão genital. E a menina vai perceber, assim como o menino também percebe, que tem uma diferença importante acontecendo. Então, enquanto o menino é estimulado sempre à ação, ao subir em árvore, a brincar de carrinho, a coisas que os levem a agir, a menina é sempre estimulada à quietude e também ao maternar. A menina, quando ela começa a ganhar bonecas, ela começa a ser verdadeiramente educada socialmente. Uma coisa importante que Beauvoir fala desse desenvolvimento da criança é o modo como a autoridade da mãe é percebida. Nos primeiros anos, a criança ela vai acreditar que a mãe ela tem mais autoridade que o pai, justamente porque muitas vezes, na maioria das vezes, é a mãe que está mais cotidianamente ali com ela, que é as mães que dão as ordens mais incisivas, e quando o pai chega em casa, há uma celebração de sua chegada, então ele vai achar que a mãe ela tem uma autoridade muito maior do que a do pai, mas isso não vai durar muito, porque vai chegar um momento em que a criança vai perceber que, por mais que o pai não esteja tão presente em casa quanto a mãe, a autoridade dele é justamente a que vai se fazer mais sentida. Beauvoir fala, se a autoridade do pai não é a que faz se sentir mais cotidianamente, é entretanto a mais soberana. Da mesma maneira, as histórias que são contadas nesses primeiros anos da infância, eles são uma verdadeira exaltação a esse homem, a essa masculinidade. São histórias escritas majoritariamente por homens e que celebram o masculino, enquanto que as histórias que tratam de meninas e de mulheres são essas histórias que vão estimular essas meninas a falta de ação, a quietude, a passividade e a sempre esperar o homem que venha fazer as coisas por ela. E aí ela vai trazer então vários exemplos literários que vai mostrar como que as referências para meninos e meninas na literatura, né, elas são diferentes, e isso é muito importante para formar o modo como a menina se enxerga e como o menino se enxerga. Apesar dessas diferenças já começarem a ser percebidas ainda na infância, Beauvoir vai falar que é quando chega na juventude que essas diferenças elas vão se instalar e elas vão ser verdadeiramente percebidas pelos jovens. Então ela começa dizendo que isso pode ser percebido na maneira com a qual o jovem espera um parceiro ou uma parceira. Então a menina, a jovem, ela vai esperar por um parceiro que seja forte, que seja capaz, que seja pleno de realizações, enquanto que o menino, o jovem, ele vai esperar por uma mulher que reproduza os ideais da feminilidade. Então quando você fala para o jovem se ele vai ter uma mulher que sabe fazer tal coisa, que sabe cozinhar, que sabe limpar bem a casa, que sabe fazer tais coisas, você está dando um destino para esse jovem esperar por uma mulher que saiba reproduzir os ideais da feminilidade, enquanto que a mulher ela é estimulada a esperar por um protetor, vamos dizer assim. Nesse momento também, na juventude, que as adolescentes vão se afastar dos esportes, enquanto que na infância ela conseguia competir em pé de igualdade com os meninos. Quando chega na adolescência, o aspecto da força física ele vai ser muito celebrado entre os jovens. Então, por conta disso, como a mulher, como a jovem não vai ter a mesma força física, ela acaba que ela é condicionada a se afastar dos esportes e também a tomar mais cuidado com a sua postura, com o modo como ela se comporta. Então, por conta disso, ela vai se afastar dos esportes. Também na juventude, Beauvoir aponta que a menina ela se afasta de uma vida intelectual. Quando ela chega numa certa idade, ela vai ser estimulada aos cuidados com a casa, muito mais que o homem, muito mais do que o jovem. Então, por conta disso, ela vai ter uma carga de atividade sempre muito maior do que esse jovem. Então, enquanto ele chega da escola, vamos dizer assim, e pode se dedicar à sua vida intelectual, a jovem, quando ela chega em casa, ela ainda tem outras coisas para fazer e que vão ser sempre muito cansativas e que por conta disso ela não consegue dedicar o mesmo tempo que o jovem. Um aspecto muito abordado por Beauvoir e que vai ser muito importante para a gente compreender também a relação da mulher adulta é a relação da mulher, da jovem com o próprio corpo.
Então, Beauvoir vai dizer que a jovem, ela começa a ser estimulada a se preocupar muito com o seu corpo, muito mais do que o jovem, e que isso vai ser fundamental para a sua subjetividade, para o modo como ela se compreende, justamente porque é como se ela se exercesse, como se as suas ações, como se o seu comportamento e como se as suas realizações partissem única e exclusivamente do seu corpo. Então ela se projeta no seu corpo, ela se volta para o seu corpo, que é justamente por meio dele que ela vai se realizar. Enquanto que o menino, o jovem, ele é estimulado a fazer, a construir, a menina ela é estimulada a se preocupar muito com o seu corpo, como se esse fosse o centro das suas realizações. Ela também fala sobre a ideia de que a jovem ela vai ser uma figura que vai estar sempre dividida, né? Depois ela fala sobre isso sobre a mulher também, mas ela vai dizer que a jovem vai estar sempre dividida, porque enquanto o jovem ele busca alguém, uma mulher, para ser a sua companhia, a mulher vai buscar alguém que seja pleno de realizações, como se fosse por esse sujeito que ela fosse desenvolver, como se ela fosse realizar alguma coisa importante. O aprendizado sobre o que é ser uma mulher, contudo, ele não acaba quando a jovem termina a sua juventude. Beauvoir vai dizer que ela vai passar por um momento extremamente importante na formação dessa ideia, né, de sua feminilidade, que é a passagem pela iniciação sexual. Ela vai dizer que esse momento ela é delicado para homens e mulheres, mas ele é muito significativo e muito importante para a mulher, que muitas vezes ele vai ser imbricado de traumas. Primeiro que o homem, como a gente já falou lá atrás, ele vai ter, a passagem dele vai ser um pouco mais simples. Esse prazer pro jovem, ele é autoerótico e ele vai precisar transcender isso para uma outra pessoa em sua iniciação sexual. Então ele deixa de ser autoerótico e ele passa a ser heteroerótico. A jovem vai ter duas alterações. Uma que é essa passagem do autoerótico pro heteroerótico, mas ela também vai precisar fazer uma alteração muito importante, que é a alteração do prazer clitoridiano para o prazer vaginal. Então ela se estimulava ou ela sentia um prazer clitoridiano anteriormente, e quando ela inicia a sua vida sexual, o centro do seu ato sexual, vamos dizer assim, começa a ser a vagina. Então esse momento ele pode ser muito traumático e muito sofrido para essa jovem. Não somente esse aspecto biológico, mas o aspecto social também vai ser muito importante, porque o sexo para a mulher, para a jovem, ele vai ser cercado de tabus, e isso também vai fazer com que muitas mulheres tenham muita dificuldade nessa introdução à iniciação sexual, justamente porque ela vai carregar todos esses tabus com ela. Então a mulher ela vai passar por um momento que às vezes é muito sofrido, justamente porque ela precisa lidar com todos esses tabus que não são construídos da mesma maneira para o homem. O início da vida sexual, então, faz com que muitas mulheres desenvolvam neuroses, e por várias razões. Por todas essas razões que a gente já falou, que podem ser extremamente traumáticas, mas também porque muitas vezes esse início da vida sexual ele é marcado por violências. E essas violências, como ela vai citar vários exemplos no livro, ela cita muitos exemplos de mulheres que tiveram vários problemas, que desenvolveram várias neuroses, porque essa iniciação à vida sexual foi desenvolvida de maneira traumática. Então ela vai dizer que a mulher muitas vezes ela vai desenvolver um papel dentro do sexo muito passivo, porque é o modo como se espera que ela se comporte na sociedade, e vai ser o modo como ela vai se comportar também no ato sexual. Mas a mulher que desenvolve e que se encaixa, vamos dizer assim, nesse lugar da mulher passiva, também não vai ser uma mulher que vai estar contente, porque ela vai estar frustrada como esse sujeito, como esse indivíduo ativo. Então, nem a que não se encaixa vai estar bem, vamos dizer assim, mas a que se encaixa dentro desse papel da passividade também não vai encarar isso tão tranquilamente, porque ela vai sentir essa falta. Depois ela vai tratar da lésbica e vai falar bastante de como a sociedade tem dificuldade para lidar com a homossexualidade feminina, justamente porque a sociedade vai partir majoritariamente desse referente do masculino feminino. Então, quando a sociedade se depara com a homossexualidade feminina, vai tentar explicar isso por meio da questão dos níveis de hormônio, mas Beauvoir é muito taxativa em dizer que nenhum destino biológico explica, né, a existência da lésbica. Então a gente precisa tentar entender isso à luz das questões sociais, à luz das questões culturais,
Para Beauvoir, os problemas da sociedade com a questão da mulher lésbica é justamente porque essa mulher ela é entendida como essa mulher que não aceita esse lugar da passividade. Como ela não aceita esse lugar da passividade, ela vai ser extremamente mal vista pela sociedade que quer que essa mulher esteja naquele lugar social que foi desejado, que foi projetado para a mulher. Inclusive ela vai falar nas manifestações, no modo como as lésbicas se manifestam, e aí ela vai tratar do que ela chama de lésbica viril, que é o que a sociedade fala da lésbica que quer se comportar como homem. Então sempre que a sociedade se depara com essa lésbica que não reproduz, mesmo sendo lésbica, não reproduz esses certos ideais da feminilidade, no aspecto da roupa, no aspecto da aparência, do comportamento, então ela vai dizer, a sociedade vai dizer que esta mulher está tentando se comportar como homem, como se essa posição de dominação, essa posição de poder, ela é tão direito do homem que qualquer mulher que tente se aproximar dele está tentando se comportar como homem. Sobre a lésbica, Beauvoir vai falar ainda que qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, angústia, qualquer trauma que essa mulher tenha vai ser associado naturalmente ao fato de ela ser lésbica. Então, pelo fato de ela ter certo trauma, necessariamente isso acontece pelo fato de ela ser lésbica. Mas Beauvoir diz que qualquer que seja a nossa condição humana, qualquer que seja o nosso caminho, qualquer que sejam as nossas escolhas, essas escolhas, esses caminhos, eles vão ser naturalmente permeados por traumas, por dores, por angústias, por sofrimentos. Bom, essa foi nossa discussão sobre a primeira parte do segundo volume, Formação. Eu peço para vocês se inscreverem, para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo. Até mais! E hoje a gente fala da segunda parte do segundo volume, Situação. É a parte mais longa, é bem extensa, então talvez o vídeo fique um pouco maior que os outros. Eu vou começar pedindo para vocês se inscreverem, para vocês divulgarem o canal. A gente está quase chegando nos 1000 inscritos, então eu vou pedir para vocês me ajudarem nessa divulgação. Nessa segunda parte, Situação, Beauvoir começa falando da mulher casada e ela vai demorar bastante falando sobre a mulher casada, justamente porque ela vai dizer que o casamento ele não vai definir um aspecto da vida da mulher, ele vai definir muitas vezes a própria mulher. Então ela vai dizer que a mulher que não casa, a gente está falando lá em 1949, mas ela vai dizer que a mulher que não casa vai ser considerada sempre como uma mulher frustrada, que não se completou enquanto mulher. Tirando isso, ela vai dizer que a relação de homens e mulheres com o casamento é profundamente diferente, justamente porque não se constrói, ou muito dificilmente se constrói, uma relação no casamento em que homens e mulheres negociem com o mesmo grau de importância. Então ela vai dizer que o modo como a mulher vive o casamento é muito diferente do modo como o homem vive o casamento, justamente porque os dois estão em posições diferentes nas negociações, nos acordos, nas conversas que se tem ou nas decisões importantes. E aí ela trata que mesmo nos Estados Unidos, que nesse momento já tem uma evolução maior no que diz respeito à autonomia da mulher, mesmo a mulher que já é independente financeiramente, ela vai dizer que essa mulher ainda assim ela não tem uma autonomia completa, ou ela não tem a sua formação enquanto sujeito completa, justamente porque se essa mulher independente não casa, ela ainda está faltando alguma coisa para ela conquistar, mesmo que ela já seja bem sucedida, mesmo que ela seja independente. Se essa mulher não se casa, é como se faltasse sempre alguma coisa para ela. Então, por conta disso, dessa importância do casamento, muitas vezes as famílias, a mãe especialmente, ela vai passar a juventude projetando esse futuro para essa mulher, para essa jovem. Então a mulher, esse é um momento tão importante que ele gera inclusive uma certa angústia entre as famílias, o fato de a filha casar ou não, casa bem ou não, há toda uma certa preparação que não existe da mesma forma pro homem. Enquanto isso, a mulher, essa jovem, ela tá se preparando para esse momento, mas ao mesmo tempo ela espera isso com sofrimento, porque ela sabe que se casar exige necessariamente romper com o lar dos seus pais, que muitas vezes é o lar da proteção, do abrigo, do cuidado, e quando ela se casa, ela rompe com tudo isso. Bom, então como a mulher ela é muito preparada para o casamento, ela vai projetar todo esse seu preparo no espaço da casa. Então, por conta disso, o lar ele vai ser muitas vezes
visto como um lugar de abrigo, como um lugar de proteção, mas ele é ao mesmo tempo esse espaço da opressão das mulheres. Então, a relação que mulheres têm com a casa é muito diferente da relação que homens têm com a casa, porque a mulher ela vai atribuir valor sentimental para os objetos, mesmo que sejam objetos muito pequenos, muito insignificantes, aparentemente. Para a mulher, esses objetos eles vão ter muitas vezes uma importância afetiva. Então, a mulher ela vai construir uma relação muito importante e muito afetiva muitas vezes com a casa. Então ela vai gastar muito tempo limpando, ela vai gastar muito tempo cuidando, enquanto os objetos para os homens eles vão ser questões funcionais, para a mulher ele vai representar muito mais do que isso. E aí ela vai dizer então que muitas vezes o lar ele é o lugar em que as mulheres também depositam as suas frustrações. Então quando a mulher está mal, como ela diz, ela se volta para o cuidado doméstico, ela se preocupa muito, excessivamente com o lugar em que eles moram, com o ambiente doméstico, e muitas vezes isso vai ser também gerador de diversos traumas. Uma coisa importante que ela aborda é o fato de que os homens muitas vezes se sentem muito pessoalmente atingidos quando se fala que homens oprimem mulheres, ele vai achar que está falando dele especificamente. Só que ela vai dizer que, na verdade, o que acontece é uma opressão construída, né, ao longo de muito tempo, como a gente viu, e que é também uma fonte de tormento para ambos os sexos, para homens e para mulheres. Para as mulheres, obviamente, muito mais, mas também é uma fonte de tormento para os homens. Então, como a gente viu, a mulher ela tenta se realizar por meio do espaço da casa, por meio do cuidado da casa, por meio do casamento, mas ela não consegue. E aí como que ela vai conseguir ou como ela vai buscar novamente essa realização? Por meio da maternidade. A questão da maternidade vai ser bastante delicada, porque a sociedade faz com que essa mulher acredite que seja seu destino biológico reproduzir a espécie. Mas como o Beauvoir falou anteriormente e retoma agora, a humanidade não é uma espécie que fica a cargo da natureza, sofrendo as decisões, sofrendo os tormentos da natureza. A humanidade toma a natureza para si e decide o que quer fazer com ela. Mas em relação à maternidade, a sociedade vai fazer com que essa mulher acredite que ela cumpre a sua função quando ela é mãe. Então, tratando da maternidade, ela vai falar também sobre o aborto. Ela vai dizer que na França, nesse momento, o aborto já é uma questão de saúde pública e ela vai tratar isso como um crime de classe, porque ela vai dizer que as mulheres da burguesia têm acesso a um aborto seguro, enquanto que as mulheres pobres não têm esse mesmo acesso e precisam abortar de maneiras extremamente rudimentares e que acabam morrendo durante um aborto mal sucedido justamente porque ela não tem a mesma condição de uma mulher com dinheiro. Depois, tratando da gravidez e da relação da mulher com o filho, ela vai dizer que a gravidez é um momento bastante conflituoso para a mulher, porque é o momento em que ela sente que o feto é uma parte do seu corpo, ao mesmo tempo em que ela se sente explorada por esse feto. Então é como se fosse uma relação de mão dupla, na qual ela é explorada, mas na qual também ela explora, ela possui esse feto, vamos dizer assim. Então, muitas vezes as mulheres elas vão desenvolver uma relação bastante perigosa com a maternidade, na qual elas vão se sentir realizadas apenas por meio das realizações do filho. Muitas mães vão projetar as suas não realizações, elas vão projetar isso no filho e vão querer e vão tentar escolher a maneira por meio da qual o filho vai agir, justamente porque ela quer se realizar por meio dele. Então, conforme o filho vai se tornando independente, essa mãe vai se frustrando e vai tentando impedir essa independência, porque quanto mais tempo ela tem esse filho ali com ela, mais ela tem essa oportunidade de realização. Outro aspecto é o fato de que a mãe muitas vezes quer que o filho seja um herói. Então ela vai discutir bastante essa ideia do que é esse herói e por que essa mulher quer, por que a mãe deseja tanto que o filho seja um herói. E ela vai dizer que é justamente porque esse herói é esse ser cheio de possibilidades de realizações. Então, se esse filho não é um herói, ele é um ser humano comum, ele não vai desenvolver ele não tem a mesma capacidade de realizações. O que Beauvoir destaca e acentua, e ela é bastante taxativa em relação a isso, é o fato de que, seja qual for a relação da mulher com a maternidade, mais ou menos conflituosa, mais ou menos opressora em relação ao seu filho, ela vai dizer que
Nada disso pode ser explicado pelo que se chama de instinto maternal, instinto materno, porque isso também não pode ser explicado biologicamente. Bom, se a mulher ela busca se realizar por meio do cuidado com a família, por meio do cuidado com a casa, por meio do cuidado com os filhos, a vida social vai ser bastante importante para essa mulher, e a família ela é como se fosse uma espécie de pessoa social. É o modo como a família representa a si próprio para os outros. Isso vai ser bastante importante, que vai determinar muitas vezes o comportamento dessa mulher em relação à sociedade. Vovó vai dizer, por exemplo, que muitas mulheres, quando vão receber alguém em casa, se arrumam e arrumam muito a casa, e também se arrumam justamente porque isso diz o modo como ela quer ser percebida, o modo como ela quer ser vista pela sociedade. Também a questão das roupas ela vai ser bastante importante para as mulheres, e a gente vai perceber que é por conta disso que as roupas das mulheres são sempre muito menos confortáveis que as roupas dos homens. Sejam os saltos altos, as meias, o próprio fato de a roupa às vezes ser muito apertada. Então o fato de a roupa ela ser sempre muito mais desconfortável, a roupa da mulher ser sempre mais desconfortável, vem desse fato de que a roupa para a mulher ela é muito mais importante do que para o homem. O modo como ela se apresenta diante da sociedade é sempre muito mais importante do que o modo como o homem se apresenta para a sociedade. Do modo como a mulher se veste, contudo, vão decorrer alguns problemas. Se ela se veste de uma maneira que chama muita atenção, ela vai ser considerada vulgar, e ela vai ser considerada pelo marido como alguém que está buscando chamar muita atenção para ir, e aí para si, e aí vai despertar o ciúme desse marido. Ao mesmo tempo, se ela se veste muito discretamente, ela não desperta a atenção desse marido, e aí esse marido vai olhar para outras mulheres, e aí vai despertar o ciúme dessa mulher. Então o modo como a mulher se veste, ele vai ser sempre um pouco conflituoso, porque ele vai dialogar com tudo que ela recebe socialmente, mas também o modo como o marido a enxerga. Essa vida da mulher dentro do casamento, dentro do lar, dentro da maternidade, essa tentativa de mostrar uma boa impressão de si para a sociedade, vai ser muitas vezes tão opressiva para a mulher que ela vai buscar fugas temporárias de toda essa opressão. Então muitas vezes ela vai ter um amante, muitas vezes ela vai se cercar de amigas. Então tudo isso, o que a vovó vai chamar de vida mundana, as amizades, as traições, vão ser momentos que vão fazer com que a mulher encontre um refúgio de tudo isso, que vai fazer com que ela seja tão oprimida durante toda a sua vida, e que às vezes vai ser necessário ela buscar fugir, ainda que muito temporariamente, de tudo isso para conseguir não sucumbir de vez. Ainda nessa parte, a vovó vai tratar de duas figuras, a figura da prostituta e a figura da cortesã. Quando ela fala das prostitutas, ela vai tratar como um grupo que foi considerado como páreo ao longo de toda a história, ou seja, alguém que precisa ser fiscalizado, alguém que precisa ser repreendido, alguém que precisa trabalhar e existir de modo clandestino, mas ao mesmo tempo ela é considerada uma figura necessária, porque é justamente a prostituta que permite que o marido consiga ser um marido melhor, vamos dizer assim, a partir do momento que ele consegue ter esse acesso ao prazer de fato quando ele procura pelas prostitutas. Tratando da prostituta, ela traz uma citação que diz: entre as que se vendem pela prostituição e as que se vendem pelo casamento, a única diferença está no preço e na duração do contrato. Então ela vai dizer que a prostituta é uma mulher que se vende tal como a mulher casada se vende, mas a diferença é que a prostituta surge da miséria, da dificuldade, da falta de trabalho. E muitas vezes as pessoas se perguntam por que as mulheres escolhem ser prostitutas, enquanto que a pergunta deveria ser o oposto disso. Por que elas não escolheriam, se essas mulheres que acabam indo para o mundo da prostituição já estão às vezes em trabalho tão degradantes, tão ruins para si, que a sua ideia de moral já foi desconstruída completamente. Então ser prostituta só contribuiria, ainda que um pouquinho, com o seu sustento, com a sua dignidade. Então não há razão para que uma mulher não se torne prostituta se ela já perdeu a sua moral em trabalhos degradantes. Além da figura da prostituta, ela vai tratar da figura da cortesã. Então ela vai dizer que a prostituta é aquela que trata o seu sexo como um capital, enquanto que a cortesã
trata tudo em si próprio como um capital. Então ela vai dizer que a cortesã vai se comportar exatamente como os homens esperam, ela vai fazer exatamente o que os homens esperam que ela faça, ela angaria muitas vezes uma condição financeira melhor do que a prostituta, mas ao mesmo tempo ela vai conceder um tempo maior em relação a esse contrato, em relação ao que ela oferece para esse homem. Ela vai viajar com ele, ela vai estar com ele em eventos, então ela vai acompanhar esse homem muitas vezes, não na condição de alguém que tem um compromisso, mas ela recebe por isso e recebe muitas vezes melhor do que a prostituta. A diferença é que ela se dispõe muito mais para esse homem, não somente em relação ao seu sexo. Depois ela vai tratar da relação das mulheres com a velhice. E ela vai dizer que a relação das mulheres com esse momento é extremamente diferente do modo como o homem lida com a velhice. Ela começa dizendo que o desenvolvimento, o amadurecimento da mulher é muitas vezes acompanhado de crises. Então, a puberdade ela vai fazer com que a mulher tenha uma série de crises, a iniciação sexual, a menopausa. Então, quando a mulher chega à velhice, ela já chega esperando por essas crises. Fora que a velhice ela vai ter um aspecto muito mais decisivo para a mulher na questão erótica do que para o homem. Então a mulher ela percebe isso, ela percebe quando ela vai deixar de ser desejada, então ela começa a tentar adiar o máximo possível essa velhice, enquanto que para o homem não acontece da mesma maneira, ele não tem a mesma preocupação em se manter mais próximo da juventude do que a mulher. Ela ainda vai dizer que no momento da velhice, muitas vezes, várias neuroses vão se instalar, porque essa mulher muitas vezes tentou manter uma imagem de si durante toda a vida, de alguém muito correta, de alguém muito certa, de alguém muito moral, e quando chega a velhice, os seus desejos eles não deixam de se manifestar e muitas vezes vão se manifestar de forma muito mais violenta. Então ela vai dizer que essas neuroses vão acompanhar essa mulher justamente porque esses desejos reprimidos durante toda a sua vida vão vir à tona. Ela também trata da velhice, da relação dessa mulher com os netos. E também ela vai dizer que vai ser uma relação bastante conflituosa. Ela vai dizer que o neto é uma figura pelo qual a mulher tem muita afeição, tem um amor extremo, mas ao mesmo tempo, pelo fato de ela perceber que esse neto não é tão seu quanto era o seu filho, ela vai ter uma relação um tanto conflituosa. Então, não raro, essa mulher ela vai repelir esse neto justamente porque quando ela se aproxima, ela se lembra, tá, mas esse neto não é meu filho, ele não é tão meu, ele é de outra pessoa, ele é de outra mulher, ele tem a mãe dele. Outra questão importante acerca da velhice é o fato de que essa mulher passou a vida inteira cuidando da casa, cuidando do seu marido, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos. E quando essa mulher chega à velhice, esses filhos já estão crescidos, esse marido já está estabelecido e o cuidado com a casa ele deixa de suprir as necessidades dessa mulher. No último capítulo, intitulado Situação e Caráter da Mulher, Beauvoir vai fazer uma espécie de retomada dos principais tópicos que ela abordou ao longo de toda essa segunda parte. Então, o objetivo, como ela diz, é esboçar um panorama sintético que nos obrigará a certas repetições, mas que nos permitirá aprender no conjunto de seu condicionamento econômico, social e histórico o eterno feminino. Então, eu trouxe alguns dos tópicos que ela aborda nesse último capítulo. O primeiro tópico que ela fala não é possível falar de um mundo ou de um universo masculino e feminino, justamente porque as mulheres nunca se constituíram como uma sociedade autônoma. Então, é como se um possível mundo feminino ele fosse sempre construído à sombra desse mundo masculino que existe, enquanto que o mundo da mulher ele nunca chega a se constituir de fato. Depois ela diz que a mulher percebe que esse mundo é masculino, esse mundo é construído pelos homens e para privilégios dos homens e que sua grande responsabilidade, o trabalho doméstico, não tem valor social. Então a mulher ela é conhecedora de que essa sua grande função na vida, que é o trabalho doméstico, a maternidade, são trabalhos e são funções que não desempenham nenhum valor social ou muito pouco valor social. Depois ela diz ainda que os deuses adorados pelas mulheres são masculinos e projetados por homens. E aí, por conta disso, muitas vezes as mulheres vão desenvolver uma fé muito cega e uma fé extrema
em relação a esses deuses, porque obedecer os deuses é, de certa forma, obedecer os próprios homens. Por conta disso, ela diz, muitas mulheres acabam obedecendo muito mais as leis do que os homens. Ela diz que as mulheres vão ter mais crises histéricas, choram mais fácil e terão mais dificuldade para se colocar, para se impor diante do mundo, justamente porque ela nunca se constituiu como um ser autônomo, ela nunca se constituiu como alguém, como um sujeito pleno de direitos de manifestar suas opiniões, os seus desejos, as suas dúvidas, as suas irritações. Então ela vai ser sempre alguém que tem mais dificuldade para se expressar, e quando ela precisa se expressar, não raro, ela vai fazer isso chorando. E por último, nessa parte, ela diz que a libertação feminina, para acontecer, ela só pode acontecer se for coletivamente. Não existe uma libertação da mulher que aconteça individualmente. E isso só pode acontecer por meio da evolução econômica da condição da mulher. Se a mulher não tem independência financeira, ela não consegue de jeito nenhum a sua independência. E ela vai dizer que muitas mulheres transformam a sua busca pela sua libertação individual numa tentativa de transformar a sua prisão num céu da glória. E aí vão decorrer 3 tipos de mulheres que ela vai abordar na próxima parte, que é a narcisista, a amorosa e a mística. Bom, essa foi a nossa discussão de hoje. Até mais! Hoje a gente fala das partes 3 e 4 do segundo volume. E na parte 3 ela vai tratar, chamado Justificações, ela vai tratar sobre 3 tipos de mulheres: a narcisista, a amorosa e a mística. Quando ela fala da mulher narcisista, ela vai dizer que é muito mais fácil para a mulher desenvolver o narcisismo, ou a mulher desenvolve muito mais o narcisismo, justamente porque as circunstâncias convidam muito mais a mulher a desenvolver um olhar para si, de forma com a qual ela desenvolva um amor exacerbado por si própria. Então a mulher, muito mais do que o homem, é convidada a olhar para si de uma forma com a qual ela projete um amor em si próprio que a torne numa narcisista. Enquanto o homem ele vai se encontrar, ou ele vai se realizar enquanto sujeito a partir das coisas que ele faz, a partir das coisas que ele constrói, a mulher ela é elevada a se realizar a partir da sua própria imagem. Então, quando a gente falou lá atrás no outro vídeo sobre a mulher e a vida social, a mulher se preocupa tanto com a sua imagem, porque isso é o modo como ela com os outros enxerga. E o modo como os outros enxergam é muito importante para a mulher, justamente porque é isso que define ela. Ela vai dizer também que o saudosismo da infância vai fazer com que a mulher desenvolva um cultivo, um amor por essa parte da sua vida de forma muito especial e de forma muito intensa. Como é nesse momento que ela mais se sentia protegida, como ela mais sentiu o afeto de sua família, ela vai se voltar muitas vezes para esse momento para tentar encontrar novamente esse momento em que ela sentia essa proteção, e às vezes por conta disso ela vai desenvolver um comportamento infantilizado. Ela vai buscar, não raro, essa proteção também já quando ela está adulta, porque é quando ela se sente melhor, quando ela se sente protegida, quando ela se sente mais cuidada, é justamente na infância. A narcisista vai tratar os outros como um espelho. Então ela precisa estar constantemente sendo vista, sendo comentada, ela precisa que os outros falem dela, sobre a sua aparência, sobre si, e sempre que ela perceber que ela não é vista, ela vai buscar chamar ainda mais atenção, e ela o seu objetivo principal é ser adorada. E sempre que ela percebe que ela não está sendo adorada da forma como ela acredita que ela tem que ser, ela vai dizer que os outros estão com inveja, que os outros estão com ciúmes, mas nunca, de forma nenhuma, a narcisista vai dizer que não está sendo observada. Se os outros não a adoram, ela vai dizer que os outros estão com inveja. A aprovação do mundo, então, é fundamental para a narcisista. Mas, ao contrário do que possa parecer, isso não acontece porque a narcisista é extremamente segura, ela é extremamente... ela acredita muito na sua capacidade de sedução, na sua capacidade de despertar amor. Na verdade, essa aprovação do mundo ela é extremamente necessária para a narcisista, justamente porque ela se sente sempre insegura, ameaçada. A narcisista ela está o tempo inteiro com essa sensação de estar sendo ameaçada. Beauvoir diz: quem quer salvar a vida, a perderá. E ela vai dizer que a narcisista vai passar a vida nisso, tentando chamar tanto a atenção dos outros
que ela acaba esquecendo de viver. Depois ela vai tratar da apaixonada, e ela vai dizer que o modo como homens e mulheres se apaixonam e manifestam as suas paixões é bastante diferente. Então ela diz que enquanto que para o homem a paixão ela tem a ver com o desejo de domínio, com a capacidade de domínio, para a mulher a paixão tem a ver com a capacidade de renunciar a si próprio para poder servir o outro. E muitas vezes essa renúncia envolve uma renúncia tão grande que acaba fazendo com que a mulher renuncie à sua própria personalidade. É justamente na paixão, no amor, que a mulher ela vai tentar conciliar o seu erotismo com o seu narcisismo. A apaixonada, ela deseja servir e, ao mesmo tempo, ela deseja se sentir necessária, se sentir vista, ser considerada importante, justamente porque ela serve, justamente porque ela tem uma utilidade. Isso vai fazer com que muitas mulheres tentem incorporar a personalidade de seus parceiros. Essa mulher vai ler os mesmos livros, ela vai gostar das mesmas coisas, ela vai discutir os mesmos assuntos, justamente porque ela tenta incorporar essa personalidade de tal forma que ela se sinta, que ela tenha a sensação de se sentir extremamente necessária para esse homem. Essa felicidade, obviamente, em suprir a todos esses desejos, a todos esses anseios desse homem não vai perdurar, justamente porque Beauvoir diz que essa mulher coloca esse homem na posição de um deus e nenhum homem é um deus. Então, quando esse homem começa a se mostrar humano, ou quando essa mulher começa a perceber que este homem é humano, é daí que vão começar as frustrações da apaixonada. Todos esses problemas vão acontecer justamente porque o amor autêntico, ele deve envolver essa aceitação ou essa compreensão desses defeitos e dessas características que não agradem tanto essa mulher. Mas como essa apaixonada coloca esse homem na situação ou na condição de um deus, quando ela começa a perceber mais detalhadamente esses defeitos, ela vai se frustrar de tal forma que ela vai muitas vezes começar a espizinhar esse homem justamente para mostrar que ele não é quem ela esperava. Ela vai tratar esse homem como um impostor. É como se ele tivesse mentido o tempo inteiro e não fosse ela que colocasse ele o tempo inteiro na posição de um ídolo. E muitas vezes, quando essa relação acaba, vamos supor que a mulher ela vive com esse homem 10, 20 anos, quando essa relação acaba, é um completo desastre para essa mulher, justamente porque ela depositou todas as suas expectativas, ela depositou a si própria nesse homem. Então, pensando nessa mulher que muitas vezes abandona a sua própria personalidade ou aspectos da sua personalidade para incorporar aspectos da personalidade desse homem, quando esse homem abandona, ela não sabe mais quem ela é, justamente porque ela depositou tudo que ela tinha nele. Beauvoir diz que um amor autêntico deveria basear-se no reconhecimento recíproco de duas liberdades. Então, nem essa mulher, por conta de toda essa condição da mulher, nem essa mulher tem a sua liberdade, mas ela também tenta impedir com que esse homem tenha essa liberdade. Ele não pode manifestar os seus defeitos, as suas características que não agradem tanto a essa mulher. Então, como não há o reconhecimento dessa liberdade, nem por parte do homem, nem por parte da mulher, não se constrói uma relação de amor autêntico, de amor verdadeiro. Depois ela vai falar da mística. A mística é essa mulher que depositou muitas expectativas nesse homem e quando ela se frustra em qualquer momento de sua vida, ela vai de fato depositar as suas expectativas em Deus. Então a mulher mística é essa mulher que acredita que Deus é a sua verdadeira salvação. Então ela vai participar dessa vida religiosa, ela vai participar desse seu amor a Deus de uma forma tão intensa que ela vai abdicar da sua própria vida, das suas atividades, das coisas que ela gosta de fazer para se dedicar integralmente a esse Deus. Para a mística, esse amor humano e esse amor divino se confundem justamente porque ela já projetava naquele homem um amor divino, ela já colocava aquele homem na posição de um Deus. Então, muitas vezes, o seu amor a Deus ou a sua dedicação a Deus vai envolver realmente uma dedicação não só por meio das palavras, mas também por meio do seu corpo, seja por meio das penitências, seja por meio dos castigos, seja do modo como ela se dedica a esse Deus, vai envolver muitas vezes a entrega do seu próprio corpo. Tanto a mística quanto a amorosa buscam, como diz Beauvoir, uma única coisa, um olhar especialmente sobre si,
uma atenção soberana. E aí, como diz Beauvoir, isso é a apoteose do seu narcisismo. Quando ela se dedica integralmente a Deus, quando ela dedica a sua vida a esse aspecto místico, ela se sente como se ela tivesse um Deus olhando diretamente para si. E quando ela se dedica a esse homem, integralmente a esse homem, ao ponto de perder a sua personalidade, é como se esse homem olhasse diretamente para ela e a enxergasse, e isso então é a realização do seu narcisismo. Essa entrega da mística a Deus vai acontecer de tal forma que envolve uma entrega muito mais do que somente por meio das palavras, mas também por meio do seu próprio corpo. Beauvoir vai citar vários exemplos de mulheres que envolviam essa sua religiosidade com o seu aspecto físico, mas ela cita um que ela diz que numa determinada aldeia as mulheres feriam ainda em 1949 a língua ao longo de um caminho, lambendo as pedras do solo, tudo isso em nome de Deus. O grande problema da mística é que essa sua relação ela não é real, né? Essa relação da mística com Deus, ela não é uma relação real. Ela não consegue, portanto, com isso, nenhum domínio sobre o mundo e também não consegue a sua liberdade. Então, o grau máximo da entrega da mulher em relação a essa divisão masculino e feminino é por meio da sua entrega a Deus, a esse máximo masculino. Mas isso não oferece para ela nenhum tipo de liberdade, nenhum tipo de libertação, justamente porque não oferece para ela uma condição que ela de fato constitua uma autenticidade, ou que ela constitua a si própria enquanto sujeito. Então ela continua aprisionada. Na quarta e última parte ela vai falar sobre a libertação, e ela começa tratando da mulher independente. E ela vai falar que não existe nenhuma possibilidade da mulher conseguir libertação, da mulher conseguir independência, se não for acompanhado de uma independência, de uma autonomia financeira, de uma autonomia econômica, na qual ela não dependa de modo nenhum, de forma nenhuma, de homem. Então ela vai dizer que mesmo uma mulher casada, mesmo uma cortesã, não se libertam quando recebem permissão para votar, por exemplo, porque o fato de ela poder votar não oferece para ela nenhuma condição real de libertação, porque ela continua sendo sustentada pelo homem. Ela vai dizer que é só quando a mulher consegue trabalhar que essa barreira diminui. Essa barreira, obviamente, não acaba, mas essa barreira diminui a partir do momento que a mulher consegue autonomia financeira, porque é como se ela deixasse de ser um parasita, ela começasse a deixar de ser alguém que depende exclusivamente de outra pessoa para comer, para existir, para se realizar. Então é somente por meio da autonomia financeira que a mulher consegue se aproximar um pouquinho dessa condição do homem. Mas ao mesmo tempo, dentro de uma sociedade capitalista, todo o trabalhador é explorado. Então, se a mulher ela não está sendo explorada no espaço da casa, ela está sendo explorada no espaço do trabalho, no espaço público. Tirando que a mulher casada ela não recebe da sociedade nenhum tipo de apoio em relação ao seu trabalho. Mesmo quando ela está lá trabalhando, quando ela chega em casa, ela ainda é responsável pelo cuidado dos filhos, ela ainda é a principal responsável pelo cuidado doméstico. Então, ela acumula funções. A partir do momento que ela começa a trabalhar, isso é um fato importante, obviamente, mas quando ela começa a trabalhar também tem esse problema de que ela começa a acumular funções que antes ela não tinha. A mulher que trabalha ainda vai ter que enfrentar o processo de se dividir. Então o homem que trabalha e é bem sucedido em seu trabalho, ele está cumprindo com o seu destino, ele está realizando uma coisa que é o que se espera dele. Agora a mulher, quando ela trabalha, mesmo que ela seja uma mulher extremamente bem-sucedida, de certa forma ela precisa negar a sua feminilidade. A partir do momento que essa mulher sai para o mercado de trabalho e consegue uma certa posição, é como se ela estivesse num lugar que não é dela, porque é um lugar de poder. Esse lugar de poder, ele é do homem. Então a mulher, a partir do momento que a mulher consegue chegar num certo lugar de poder, é como se ela estivesse negando quem ela é, e por isso, justamente, ela se divide. E esse equilíbrio, ele vai ser extremamente penoso para a mulher, porque se ela está indo muito bem aqui nesse seu lugar profissional, é como se ela estivesse deixando a sua feminilidade, a sua família, o cuidado com a sua família, o cuidado com a sua casa a desejar.
Então ela está sempre tentando equilibrar esses seus dois lugares para poder se sentir um pouco mais completa. Quando ela chega na conclusão, ela vai explicar um pouco a respeito dessa relação da mulher com a opressão, e ela vai dizer que há um tipo muito particular de relação de homens e mulheres quando a gente trata de opressão, porque ela vai dizer que a mulher ela oferece para esse homem um suporte ou uma confirmação muito importante desse seu direito ou desse seu lugar de poder, vamos dizer assim. Então essa mulher é cúmplice desse homem muitas vezes, então ela contribui para que essa assimetria se perpetue. Então a mulher confirma, ao invés de outros grupos de opressão que, ainda que não tenham condição de se opor, não oferecem uma confirmação desse poder para o opressor. As mulheres muitas vezes elas confirmam, elas oferecem cumplicidade a essa opressão. Então ela vai questionar: bastará as leis, as instituições, os costumes, a opinião pública, todo o contexto social para que mulheres e homens se tornem realmente semelhantes? Ela vai dizer que para que a situação da mulher se altere de fato, é preciso toda uma reconstrução desde a infância, no modo como meninos e meninas são educados, do modo como meninos e meninas são conduzidos a existir socialmente. Então é só a partir do momento que desde a infância meninos e meninos sejam tratados como iguais, para que essa mulher cresça acreditando que ela é uma igual, que essa situação vai de fato se alterar. Ela finaliza a conclusão dizendo que homens e mulheres não são iguais, nunca vão ser iguais, vão ser sempre diferentes, mas que são as instituições que atribuem para homens e mulheres uma relação de opressão, e que é só por meio da libertação e da libertação de todas as mulheres, não somente de algumas mulheres, que a gente vai poder construir uma relação autêntica e verdadeira entre homens e mulheres. Então, as relações entre homens e mulheres que a gente entende, que a gente percebe hoje, são relações forjadas, não são relações de jeito nenhum verdadeiras, e que a gente só entenderia, só perceberia essas relações verdadeiras se elas acontecessem num lugar, num momento em que essas relações de opressão não existissem. Bom, esse foi nosso último vídeo sobre o segundo sexo de Simone de Beauvoir. Foi aí uma sequência de 6 vídeos pra gente discutir a obra toda. Ficou muita coisa ainda sem abordar e que não dava tempo, porque é um livro enorme, mas eu tentei trazer as coisas que eu considerei mais relevante, e foi muito gostoso reler depois de um certo tempo e estudar também sobre a obra dessa, que foi uma obra tão importante para o feminismo, para tudo que veio depois, e que mesmo que já tenha sido corrigida em alguns aspectos, e já tem uma série de discussões que discordam de uma série de coisas que Simone de Beauvoir aponta no texto, mesmo assim é uma obra profundamente relevante para a gente entender toda a história do feminismo. Eu peço que você se inscreva, curta o vídeo, ative as notificações e, por favor, me ajude a divulgar o canal. Até mais!